Fala, Otaku! Bem-vindo ao Preciso Saber. O capítulo 368 de Black Clover começa com Sukehiro enfrentando Morgan Paladino, com seu Black Moon ativado, e em meio a um cenário de caos e destruição. Ao ver que o Capitão dos Touros Negros agora conseguia controlar muito bem a sua magia das sombras, o Morgan disse que o seu antigo amigo tinha ficado mais forte, mas que ele tinha uma agenda a seguir, e que precisava acabar com aquela luta o quanto antes. Para mim, o Lucius já detectou a presença do Asta nesse continente, e já passou um Wi-Fi para seus lacaios, ordenando que eles se reúnam na frente da sua fortaleza voadora. Seria medo do protagonista? Eu acho que sim. Morgan revela que ganhou um segundo atributo mágico de Lucius. Começa a manifestar suas duas magias, ao mesmo tempo. Nessa hora, o Sukehiro fica desesperado porque não consegue achar um banheiro ali perto. Porque não acredita que o seu oponente, que já tinha magia de luz, agora conseguia também usar magia de escuridão. O que eu achei bem estranho, pra ser sincero. Na minha cabeça, o Morgan foi trollado pelo Lucius, porque não faz sentido ele ter dado a ele uma magia que é o maior counter da magia que ele já tinha. É como se o Sasuke, que domina o atributo do fogo, treinasse para dominar o atributo da água. Entende a incoerência? Morgan zoou Sukehiro, dizendo que ele deve saber bem como a magia de escuridão é poderosa. Pô, é claro que ele sabe, é a magia dele. Eu sabia que a magia do Lucius te tornava forte e gado. O que eu não sabia é que ela te deixava... É importante destacar que o Morgan, assim como Sukehiro e Aitika, são os únicos três personagens da história, pelo menos que eu me lembre, que conseguem usar a magia da escuridão, a magia natural do demônio da realeza, chamado de Lucifugos. Mas como eles conseguiram fazer isso? A resposta pode estar na família dos irmãos, a Casa Faust, que tinha o costume de fazer pactos proibidos e buscava a todo custo fazer uma aliança com Lucifugos. Quando Nat, que já tinha feito 4 pactos bem-sucedidos com demônios de nível baixo, recebe do seu pai a pulseira de um pacto com um demônio superior e a promessa de que no futuro ele seria escolhido para fazer o pacto com esse demônio, ele decide que vai superar os seus limites e tenta invocar o Lucifugos antes do tempo e sozinho, a fim de controlá-lo. Porém, o demônio se mostra tão poderoso que, mesmo sendo suprimido, acaba com todos na Casa Faust, que chegam ao socorro dele. E em uma ação desesperada para salvar o seu irmão e evitar que o bicho se libertasse, o Morgan se sacrifica, quebrando a pulseira e expulsando o demônio do mundo dos vivos. Embora sempre tenha sido dito que o Nat possui a magia das sombras, os kanjis e as características dela são as mesmas da magia de escuridão do Sukehiro Yami, o que dá a entender que são a mesma magia, e que em algum momento o clã Yami foi bem sucedido em fazer um pacto com Lucifugos. A única diferença é que esses dois usam suas magias de forma diferente. Enquanto o Sukehiro desenvolveu ela para ataque e defesa, o Nat usa ela para manipular a escuridão ao seu redor, restringindo os movimentos de seus alvos ou se teleportando através das sombras, algo que eu sempre quis ver o Shikamaru fazendo lá em Naruto. Só que isso tem alguns furos. Por que não vemos nenhuma pulseira mágica, nem no braço do Sukehiro e nem da Aitika? Tampouco do pai dos dois, naquele flashback que teve no mangá. Mesmo que muitos falem que Nat e Sukehiro, de algum jeito, tenham essa ligação mal explicada, eu já acho que não existe nenhum mistério aí. É a mesma coisa do que acontece com o Jutsu Bola de Fogo lá em Naruto, que foi criado pelo clã Uchiha, só que isso não impedia outros clãs, como o clã Sarutobi, de usarem esse poder. Mas isso tudo pode ser revelado já já, no momento em que a Aitika entregar o pergaminho de seu clã ao irmão. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que o Yuki Tabata vai deixar essa história pra lá, assim como várias outras, como a origem da antimagia e a paternidade do Asta, por exemplo, que na minha opinião não serão explicadas até o final da obra, ainda mais agora que o mangá como conhecemos foi cancelado. Mas eu explico muito mais sobre isso no final desse vídeo. Voltando ao capítulo, o Sukehiro mal consegue se defender dos ataques de luz e escuridão do vilão, que se gaba que ele conseguiu se tornar mais forte sozinho, o que é meio contraditório, já que ele recebeu seus poderes de mão beijada do Lucius. Já o Sukehiro treinou para ficar mais forte, mas já aprendemos que não adianta nada bater boca com essa galera. E logo o capitão do Black Bulls recebe um corte de cada atributo mágico. Na página seguinte, vemos o Yuno lutando sozinho contra dois clones do boss final, lembrando que ele teve dificuldades para derrotar um clone do Lucius nos capítulos passados, que eu vou chamar aqui de Lucius A. A estratégia de luta do vilão aqui é bem simples. Enquanto o Lucius B ataca, o Lucius C parte para cima do Yuno, sem dar tempo para ele se recuperar. O Marx, o braço direito do Julius, analisa muito bem que se o Yuno for atingido uma única vez, a sua magia da Terra do Nunca será desfeita na hora, e todos os magos no campo de batalha que dependem dele ficariam ainda mais em desvantagem. Lembrando que essa magia do Yuno controla livremente o tempo e o fluxo da magia dentro da redoma que ele criou quando chegou na capital. E na prática, ele está conseguindo diminuir a magia dos inimigos, enquanto aumenta a magia dos aliados. É parecido com a magia de balança do Danatio, sem falar que ele ainda retarda a magia de tempo do Lucius. E é por isso que ele consegue acompanhar o vilão em uma luta no Taijutsu. Enquanto isso, vemos cada clone do Lucius enfrentando um capitão dos Cavaleiros Mágicos. Charlotte, William, Franco Leon, Kaiser e outros já aparecem aqui nas últimas. E sinceramente, eu não sei como eles ainda não caíram. Talvez seja a magia do Yuno. Mas isso me lembrou muito aquela cena bizarra de Game of Thrones, onde os zumbis agarravam os personagens lá na invasão de Winterfell e soltavam. Agarravam e soltavam. Só para demonstrar pra gente um perigo que não existia. Quando na verdade eles não tinham coragem de cancelar o CPF de ninguém.
E isso é um artifício de roteiro bem pobre, na verdade, principalmente vindo de Black Clover, que é uma obra onde ninguém perde a vida. Que filha da... E a prova de tudo que eu falei é a frase dita pelo clone do Lucius aqui, que é hora de colocar um fim nesse mundo. Uma frase que o vilão já falou no mínimo 10 vezes nos últimos capítulos. Nessa hora, os Touros Negros finalmente aparecem, projetando uma sombra com seu Megazord gigante do QG e dizendo que o vilão não vai acabar com nada. E que isso era só o começo. No campo de batalha do Tsukehiro, a Ichiki e o Nat tomam a frente do capitão. Só que eles poderiam ter chegado um pouquinho antes do cara ser atingido. E como a Sekri não parece estar ali, eu acredito que o Tsukehiro vai ficar ferido no chão por um bom tempo. Enquanto aqueles dois cuidam do Morgan Paladino. Já na luta do Yuno, o mago estava prestes a ser atacado por um combo dos dois clones do Lucius, mas se defende com seu escudo espiritual no último segundo, enquanto Asta finalmente aparece e defende seu amigo do ataque do Lucius C, cortando o braço dele. Embora a aparição do Asta seja bem legal aqui, eu fiquei um pouco desapontado, porque eu esperava que ele fosse encontrar a Noelle antes de ir até o Lucius. E aqui, já vemos que a batalha final será a mesma entre Yuno e Asta versus Lucius, mas sinceramente, eu acho isso bem zoado, porque eu esperava que a Trindade, Asta, Noelle e Yuno lutassem juntos contra o vilão final, e não que tudo ficasse nas costas dos irmãos. No fim, os magos que vieram da plebe vão resolver tudo, enquanto a realeza vai ficar chupando dele. Sem falar que a Noelle merecia esse destaque, porque o seu arco estava preparando ela para que ela brilhasse no final. E desculpa, mas lutar contra a própria mãe tá longe de fazer jus ao que ela poderia representar para os outros membros da realeza. Eu até achei que ela receberia a antimagia do Asta, para poder lutar de igual para igual com o Lucius, mas eu não acho que isso vai acontecer não, já que ela foi jogada de lado para sua batalha pessoal em família. Parece que o autor viu os memes dos capítulos passados comparando o Asta com o Naruto, e só de raiva decidiu que ele não ia distribuir sua antimagia com mais ninguém, além do seu queridinho, o Yuno. E muita gente dizendo também que distribuir a antimagia com a Noelle era desnecessário, pois ela tinha acabado de conseguir sua transformação com Leviatã. Mas vamos lembrar que a distribuição de antimagia é algo temporário, do mesmo jeito que a reencarnação dos elfos lá atrás. Então ela poderia sim receber esse boost de poder, ajudar na luta contra o boss final e depois seguir com seu espírito de água postiço normalmente. Sem falar que a antimagia já é por si só o maior counter contra os vilões, então ela deveria sim ser distribuída. E fica ainda pior quando lembramos que esses dois precisavam se encontrar no campo de batalha, até para a Noelle conseguir finalmente se declarar para ele, algo que ela não conseguiu fazer da última vez. Enfim, eu achei meio zoada essa decisão do autor, mas fazer o quê? A história é dele. Voltando ao capítulo, o Asta fala que o seu companheiro estava prestes a ser derrotado pelo Lucius B quando ele chegou, mas Yuno diz que isso era impossível, porque ele ia se tornar o próximo rei mago de Clover, aquele que vai derrotar o maior vilão de todos, o Lucius. Nessa hora, vemos o vilão sentado em seu trono voador, dando um sorrisinho de deboche. No final da última página, ainda vemos a informação que o mangá de Black Clover será transferido da Weekly Shonen Jump para a Jump Giga. Ou seja, só teremos novos capítulos da obra só em dezembro de 2023, de 3 em 3 meses. Sobre isso, o próprio autor de Black Clover, o Yuki Tabata, emitiu uma nota onde ele se esforça para não parecer que o texto saiu da mesa de relações públicas da Shonen Jump. De toda forma, o texto tenta explicar o motivo dessa mudança radical. Abre aspas. A serialização de Black Clover aconteceu por um longo período e os pedidos crescentes por um lançamento semanal entraram cada vez mais em conflito com a minha própria agenda como autor. Por isso, após uma longa conversa com o departamento editorial, decidimos transferir a serialização da obra para a Jump Giga a partir da próxima edição. É uma decisão repentina, eu sei, e isso pode ter pegado os leitores de surpresa, por isso gostaria de me desculpar por não conseguir finalizar Black Clover na Weekly Shonen Jump. Por outro lado, na Giga, eu acredito que posso progredir com o clímax da história em uma posição mais favorável em relação à minha situação pessoal. Ainda existem muitas histórias que eu pretendo contar, então fiquem atentos ao futuro. E farei o meu melhor para dar a Black Clover uma conclusão de sucesso, embora isso dependa também da paciência dos leitores. Mas eu voltarei forte na próxima edição da Giga, e ficarei grato se puderem aguardar para verem o futuro de Asta e companhia. Muito obrigado pelo apoio contínuo. Assinado, Yuki Tabata. Fecha aspas. Bem triste a mensagem do autor. Embora pareça motivadora, dá pra perceber um pesar nas palavras dele, mas dá pra ver que ele não queria que isso terminasse assim. Mas se você quer entender direitinho os motivos que levaram a isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando bem essa polêmica. E como eu disse por lá, não é porque Black Clover foi cancelado que eu vou deixar de trazer conteúdos da obra aqui no canal. Valeu!